Olá, pessoal! Então, na videoaula de hoje, nós iremos fazer a nomenclatura dos compostos da semana passada que ficaram como exercícios para vocês. Então, são todos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, tá? Então, a letra A, ela é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir qual que é a cadeia principal. Nos hidrocarbonetos de cadeia aberta, quando eles não têm insaturações, que são as duplas ou triplas ligações, a cadeia principal ela vai ser a maior sequência de átomos de carbono que a gente conseguir. Então, se nós considerarmos a cadeia linear como sendo a nossa cadeia principal, nesse caso ela teria 5 átomos de carbono. Mas nós temos mais uma possibilidade, que é fazendo um L nessa cadeia, então descendo aqui quando ela chega no carbono terciário. Então, nesse caso, nós temos a presença de 6 átomos de carbono. Então, ela é a maior possibilidade de sequência de átomos de carbono que a gente tem. Então, essa vai ser a nossa cadeia principal. Então, deixa eu só riscar ela aqui. Então, essa aqui é a nossa cadeia principal. Tudo que fica fora da cadeia principal é chamado de grupo substituinte ou de radical. Então, esse composto que está aqui fora, esse átomo de carbono que está aqui fora, ele é um grupo substituinte. Depois que a gente definiu a cadeia principal e identificou os grupos substituintes, nós vamos nomear esse grupo substituinte. Lembrando, para nomear os grupos substituintes, nós vamos usar sempre o prefixo de átomos de carbono, então da quantidade de carbonos que tem nesse grupo substituinte, mais o final -il. Então, esse grupo substituinte tem um único átomo de carbono. O prefixo para um átomo de carbono é met. Então, ele vai começar com met. E o final para grupo substituinte é -il. Então, esse grupo substituinte se chama metil. Agora, a gente vai numerar a cadeia principal para identificar qual que é a posição desse metil. Então, nós vamos começar pela extremidade que esteja mais próxima do metil. Então, nesse caso, a extremidade da cadeia principal que está mais próxima é essa daqui. Então, nós vamos começar a numeração aqui embaixo. Então, esse daqui vai ser o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Então, o nosso metil, ele está no carbono 3. Então, a posição dele é 3. Para montar um nome, a gente vai seguir aquele esquema que eu mostrei para vocês na aula passada, né? Sempre a posição do grupo substituinte primeiro, o nome do grupo substituinte e depois o nome da cadeia principal. Então, a posição é 3. Então, esse nome vai começar com o número 3. Aí vem o nome do grupo substituinte que a gente já fez. Então, metil. E depois o nome da cadeia principal, que respeita aquelas regras que a gente estudou anteriormente. Então, essa cadeia ela tem 6 átomos de carbono. O prefixo para 6 átomos de carbono é X. Lembrando, vocês encontram tudo isso naquela tabelinha de resumo, tá? Que eu sempre estou encaminhando para vocês no material. Aí a gente vai olhar para o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. Nós só temos ligações simples. Então, o infixo que indica ligações simples é -an. E o final vem da função orgânica, que é hidrocarboneto, então, -o. Então, esse composto aqui é chamado de 3-metil-hexano. A letra B, ela é diferente, né? Nós temos uma cadeia fechada. Quando o composto ele apresentar a cadeia fechada, a parte fechada da estrutura, ela é a cadeia principal. Então, essa parte aqui é a cadeia principal. Os carbonos que ficam fora da cadeia principal são os grupos substituintes. Então, nós temos 2 grupos substituintes. Esse aqui em cima também tem um único átomo de carbono, então ele também se chama metil. E o aqui de baixo, ele tem 2 átomos de carbono. O prefixo para 2 átomos de carbono, que vem lá da tabelinha, é et. E o final para indicar que é grupo substituinte, -il. Então, nós temos um grupo substituinte chamado de metil e um grupo substituinte chamado de etil. Quando a cadeia fechada ela tiver
dois ou mais grupos substituintes, a gente vai precisar numerar para saber qual que é a posição desses grupos substituintes. Então, nós temos que escolher um deles para ser o carbono de posição 1. Eu escolhi o aqui embaixo, porque, se vocês lembrarem, tem aquela história lá, aquela regra, na verdade, de colocar os grupos substituintes em ordem alfabética, tá? Então, o etil vai ir primeiro, por isso eu escolhi o número 1 para o etil, tá? E depois a gente vai seguir a numeração dos carbonos pelo lado que esteja mais próximo do outro grupo substituinte, que nesse caso, então, é só ir no sentido anti-horário, aqui para cima, né? E aí nós temos o número 2 para o metil. Se vocês fizeram a posição ao contrário, colocando o número 1 para o metil e número 2 para o etil, não tem problema, tá? Também estará certo. Agora a gente vai montar o nome. Então, na montagem do nome, os grupos substituintes têm que vir em ordem alfabética, tá? Isso é obrigatório, é uma regra. Então, primeiro a gente vai colocar a posição do etil, que é a número 1, no meu caso, e o seu nome. Então, etil. Depois, a posição do segundo grupo substituinte, que é 2, e o seu nome. Metil. E aí, a gente vai nomear a cadeia principal. Como ela é uma cadeia fechada, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Porque não vai caber aqui, porque eu tô escrevendo um pouco grande para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, como ela é uma cadeia fechada, ela vai começar com a palavra ciclo, né? Todas as cadeias fechadas começam com a palavra ciclo. E aí, a gente vai ver quantos carbonos tem nessa cadeia fechada. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Prefixo para 6 átomos de carbono, que a gente já viu lá em cima, é X. Só temos ligações simples entre os carbonos, então, AN. E o final de hidrocarboneto, O. Então, essa cadeia aqui é chamada de 1-etil, 2-metil, ciclo hexano. A letra C, ela também é uma cadeia aberta, mas ela tem uma outra característica, que é a presença da insaturação, que são as duplas e triplas ligações, né? Então, quando isso acontece, a insaturação, ela obrigatoriamente ela tem que estar dentro da cadeia principal. Então, nós temos duas possibilidades de cadeia principal, colocando a dupla ligação dentro da cadeia principal. Seria linear, né, com 1, 2, 3 átomos de carbono, e a descendo, né, com 1, 2, 3 átomos de carbono também. Como as duas, elas têm a mesma quantidade de átomos de carbono e as duas colocam a dupla ligação dentro da cadeia principal, tanto faz qual vocês escolhessem, tá? O nome seria o mesmo. Então, eu vou escolher a linear como sendo a cadeia principal. Agora, a gente vai nomear o grupo substituinte, que está aqui embaixo, né? Novamente, com um único átomo de carbono, então ele também se chama metil. E aí, a gente vai colocar a posição, tanto da dupla quanto do grupo substituinte. A dupla ela é mais importante do que o grupo substituinte, então ela tem prioridade sobre o grupo substituinte. É ela que precisa receber o menor número possível, tá? Então, nós vamos começar a numerar os carbonos da cadeia principal pela extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2 e esse vai ser o carbono 3. Então, vamos montar o nome agora. Então, posição do grupo substituinte. Posição 2. Nome do grupo substituinte. Metil. Agora, nome da cadeia principal. Nós temos 3 átomos de carbono. O prefixo para 3 átomos de carbono é prop. Como vocês têm a presença da dupla ligação, a gente vai indicar a posição da dupla ligação. E o final ele vai mudar, né? O infixo que indica dupla ligação é em, tá? Então, aqui vai ficar em. E o final de hidrocarboneto, O. Então, essa cadeia ela é chamada de 2-metil prop 1-eno.